Usa o teu servo nesta manhã para ministrar na minha vida. E eu rogo porção dobrada da tua graça sobre ele e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Meu pastor Pascoal, bem-vindo à Bahia, querido. Obrigado, Fernando. Obrigado, pastor Erivaldo. Obrigado a toda a mesa e todos os irmãos que estão aqui. Dá um abraço quem está perto de você e diz assim, olha, parabéns pelos 102 anos. Pelos seus 102 anos. Agora é o seguinte, tem muita água de coco, muito óleo de dendê, porque todo mundo aqui está muito bonitinho para 102 anos. Tá, ó, bonito, viu? Que coisa boa, porque a Convenção Batista Baiana, a Convenção Batista Brasileira, somos nós, o povo de Deus, que está nas igrejas, que se unem para fazer o trabalho de Deus. Nasceu aqui há 118 anos a Convenção Batista Brasileira, na chamada Primeira Igreja Batista de Salvador, à época, não é? Depois virou Primeira Igreja Batista do Brasil, e assim vai. Essa convenção, no sonho de 43 líderes, só tinha 43 líderes lá, não é? 43 líderes, 83 igrejas, sonhando em que esse Brasil tão grande pudesse ser alcançado pela palavra de Deus, e esse mundo maior ainda pudesse ser alcançado por missões. E eles entendiam que juntos nós somos melhores. E por isso nasceu a Convenção Batista Brasileira, depois as convenções estaduais, porque juntos nós somos melhores. Cada um de nós faz um trabalho maravilhoso na sua igreja, no seu trabalho, no seu campo, em cada cidade, em cada estado. Mas quando a gente se junta, com todas essas diferenças, das regionalidades, do jeito de ser, tem um perfume, tem uma beleza extraordinária, que Deus usa para a glória dele. Então, parabéns pelo aniversário, parabéns em nome da Convenção Batista Brasileira aos irmãos, digo isso representando as 15 mil igrejas que fazem parte dessa convenção, cerca de quase 2 milhões de batistas arrolados nessas igrejas, e quero dizer parabéns aos irmãos pelo excelente trabalho, pelo começo de toda essa história aqui nesse campo. Só senti falta que o Fernando fez tanta propaganda aqui da convenção na Bahia, falou que tinha água de coco até no bebedouro. Não é? E até agora eu não bebi água de coco aqui não, viu? Já está pedindo água de coco. Bom, é em janeiro, tá bom, tá certo. É que baiano parece que... né? Ô, pastor Pascoal, com a sua permissão, é porque é em janeiro, pastor. É em janeiro, tá certo. Mas vamos fazer chegar a você, Tá pode crer. bom, obrigado, queridos. Mas vamos aqui para o tema que os irmãos têm, maravilhoso tema. Eu fiquei estudando esse tema, o texto que os irmãos me deram, e depois mais um texto que eu quero trazer amanhã, falando sobre discipular as gerações. Confesso que a minha preocupação, quando trabalhei nesse tema, foi pensar na próxima geração. Porque se a gente não trabalhar sério em discipular as gerações como um todo, mas pensando na próxima, a gente não tem futuro. Então eu queria ler o texto da palavra de Deus que os irmãos escolheram para esse período, e acrescentando alguns versículos desse Salmo 78, onde diz assim a palavra do Senhor. Salmo 78, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: e o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. E então, eles porão a confiança em Deus,
não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Há tempos atrás eu ouvi um pregador internacional que usou uma frase que impactou a minha vida. Ele disse assim: a igreja está sempre a uma geração da sua ruína. Eu falei, que fatalismo danado é esse, né? A uma geração. E aí ele aplicou e explicou. Ele disse o seguinte: basta a igreja não passar à próxima geração aquilo que é o ardor da sua fé, que naquela região em que ela está, ela começa a desaparecer. Na verdade, esse é o tema central do Salmo 78. Quando a gente lê todo o Salmo, a gente vai ver que ele começa com um apelo para que anunciemos à próxima geração a nossa fé. Que isso seja a grande motivação do nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, à medida que a gente vai lendo aquele Salmo, a gente vê que ele faz uma autocrítica do povo. E, na verdade, o restante do Salmo, é um chamado ao arrependimento, por meio da memória histórica, das falhas que o povo de Deus havia cometido no processo de cumprir a missão proposta pelo Senhor, de discipular as próximas gerações. A grande pergunta que, à medida que eu ia estudando esse texto, veio na minha mente, foi a seguinte: por que Israel falhou em tantos momentos históricos diferentes em cumprir a missão de discipular a nova geração? Por que o salmista estava tão preocupado em apontar os erros? Ele começa com um apelo, mas quando a gente lê o salmo todo, ele vai apontando vários erros. Por que ele estava tão preocupado com isso? Quais seriam os erros que nós, sem querer, podemos estar cometendo e perder a próxima geração? Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes à Coreia. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Coreia, eu fiquei impressionado com o avivamento de Deus na Coreia. Eu fui levado para um acampamento de uma igreja, e esse acampamento da igreja, isso era uma coisa comum, tinha uma montanha, e o que o povo mais fazia era subir a montanha, tinha vários pontos ali, né, para você subir a montanha e orar. Eu fiquei impressionado com um garoto de 7 anos, a primeira vez que eu fui lá. Ele falou a um grupo de pastores, e chegou lá e disse assim: meus irmãos, eu venho aqui pedir perdão aos irmãos. 7 anos o garoto. Pedir perdão aos irmãos, porque eu havia me comprometido a orar pelos irmãos aqui, na sala de oração dessa igreja, 12 horas. Eu falei, misericórdia, 7 anos, 12 horas, orando por mim. Eu não consegui, só consegui orar 8 horas. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu não orei nada. E esse moleque aqui falando isso para mim. Mas eu voltei lá, depois de 20 anos. E aí, conversando com um dos líderes do avivamento naquela região, ele me falou de uma igreja imensa, com mais de 750 mil membros. Uma igreja imensa. Ele disse, só batizamos 1000 pessoas esse ano. Ore por nós, porque nós estamos perdendo a juventude. Quais são os erros que a gente pode cometer sem perceber? Porque toda igreja está a uma geração da sua ruína. Primeira coisa que eu aprendo para responder essa pergunta aqui nesse texto, aparece nos versículos 8 e 9, onde diz assim: eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. A primeira geração depois do Êxodo
ou na verdade a geração do Êxodo, se perdeu porque a geração fugiu da batalha com as armas da fé nas suas mãos. E esse texto simboliza toda a nação de Israel fugindo de conquistar a terra prometida, 2 anos depois de terem sido libertos do Egito. Deus os leva à terra prometida durante 2 anos. Eles chegam lá, espiam a terra. E quando olham a terra, eles têm medo dos gigantes e eles têm medo das cidades fortificadas. E mesmo sendo Josué da tribo de Efraim, e tendo trazido uma boa notícia, olha, essa terra é terra que mana leite e mel, o povo dele, ele sendo o capitão daquela tribo, o líder daquela tribo, os de Efraim não quiseram entrar na batalha. Eles temeram e não cumpriram o propósito de Deus, e por causa disso toda uma geração se perdeu no deserto. Agora eu fico pensando, o que isso significa para nós? Eu fico imaginando as armas poderosas da fé que foram colocadas nas nossas mãos, na minha geração, na sua geração. Você já parou para pensar que grande oportunidade maravilhosa de Deus para esse tempo? Você que lê um pouquinho da história, vai saber das perseguições, da dificuldade de falar do Evangelho, das pedras que eram jogadas naqueles que pregavam em praça pública. Quantas temos aqui as histórias aqui, em tantas cidades diferentes. Hoje, a gente tem a liberdade de pregar o Evangelho em qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer hora, sem contar os meios eletrônicos que vão a todos os lugares. Mas a maior de todas as bênçãos não é isso. É a promessa que está nas Escrituras Sagradas. 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5, diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é: vocês receberam o Espírito Santo de Deus, e vocês podem levar a palavra com um poder e com uma ousadia muito maior do que toda a tecnologia. Mas a pergunta é, a gente não passa a paixão para a próxima geração se ela não estiver ardendo no meu olho e no seu olho? Se não estiver ardendo no meu coração, não impacta a próxima geração. Se não estiver mexendo com tudo que é a nossa vida, não passa a próxima geração. Por isso, quando eu olho para aquilo que a gente vive hoje, eu fico pensando que talvez um dos problemas lá de Israel volte a acontecer nos dias de hoje. Quando a gente fica tão acomodado, tão confortavelmente sendo usuários da fé, consumidores da palavra, ao invés de homens e mulheres cheios do Espírito, apaixonados pelo poder e pela graça de Jesus. É isso que faz diferença na próxima geração. Nós estamos diante de um mundo oprimido pelo diabo, de pessoas que precisam ser libertas do poder de Satanás. E aqui na Bahia e em outras regiões do nosso país, a gente sabe que isso tem uma força muito maior, porque vocês conhecem o que é possessão demoníaca, gente endemoniada, que buscam entidades espirituais e ficam possessos. Gente que precisa de uma palavra salvadora e libertadora e transformadora. Mas às vezes a gente foge da batalha. E a gente se acomoda no nosso canto. E aí, a gente perde o fogo, a chama.
E quando a gente perde o fogo e a chama, a gente não impacta nem os nossos filhos. Eu estava num congresso internacional e conheci um pastor chamado pastor Anthony. Ele era um pastor de uma aldeia na Indonésia. Eu não sei se você sabe, essa aldeia da Indonésia, a Indonésia é um dos países mais populosos do mundo e de população islâmica. E nós estávamos fazendo um curso juntos e nós tínhamos que colocar um alvo de fé. E perguntaram para a gente, olha, qual vai ser o seu alvo de fé em batismos do ano que vem? E eu, sinceramente, assim, tenho que confessar meu pecado, estava meio orgulhoso. Falei, não, vou colocar aqui um número, tal, etc. De repente, sabe assim, quando você dá aquela puxada de olho, assim, para ver o do outro, não é? O que o outro estava escrevendo, e eu vi o Anthony escrever. O ano que vem, escreveu em inglês, o ano que vem, eu quero batizar 500 pessoas. Meu alvo era muito menor que aquele na minha igreja. Tenho que confessar o meu pecado para você. E eu estava indignado com o Anthony. Virei para o Anthony e falei assim, escuta aqui, você botou 500 aí? Ele falou, botei. E eu falei assim, rapaz, você não mora num país muçulmano? Eu falei, moro. Como é que tu vai batizar 500 esse ano? Na verdade, eu estava bravo porque eu não tinha tido a coragem de colocar 500. E aí ele me contou uma história. Ele falou assim, é porque Deus está fazendo coisas extraordinárias. O que é? Deixa eu contar para você. Ele falou assim, olha, eu tenho uma lambreta, esse é meu veículo. E eu trabalho numa aldeia. As ruas são de terra, então a lambreta, a moto, é o veículo melhor para mim. E eu tinha ido com a minha esposa fazer um culto num lugar rural. E era quarta-feira, e nós temos o culto de oração na igreja na quarta-feira. Mas tinha chovido demais, e muito barro, eu não conseguia andar com a moto, nem chegar à igreja. E um irmão antigo, lá da igreja, idoso, ele tem a chave, eu sabia que ele ia lá, abrir o templo, e ia fazer o culto de oração. E ele abriu o templo. E quando ele abriu o templo, uma turba se levantou de jovens da cidade e disseram para ele, nós vamos queimar essa igreja. O senhor saia daí porque nós vamos queimar essa igreja. E aquele velhinho se colocou na porta da igreja e falou assim, vocês podem queimar a igreja, mas daqui eu não saio. Vocês vão ter que passar por cima de mim. E a turba começou a se levantar e dizer, não, vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar. E ele se colocou na porta da igreja sozinho, não tinha mais ninguém. E aquela turba toda. E quando o jovem que liderava começou a caminhar na direção do velhinho, Deus mandou um raio do céu que o fulminou na porta da igreja. E ele disse assim, na minha cidade veio um grande temor do Senhor. E depois daquele dia, começo a pregar, centenas de pessoas se convertem. Por isso, eu vou batizar 500 pessoas esse ano. Aquele homem falava com uma paixão, o olho dele brilhava de um jeito, que eu, um pastor brasileiro arrogante, saí de lá dizendo, Senhor Jesus, coloca essa mesma chama, essa mesma paixão no meu coração. Às vezes nós fugimos da batalha, libertadora, implantadora do reino de Deus, de discipular gerações, tendo nas mãos as armas da fé. E como lá naquele tempo, eles tinham visto tantos milagres de Deus, tantas coisas extraordinárias, a gente se esconde no cantinho da gente. E não fala lá no serviço do amor de Deus, não fala lá no condomínio do amor de Deus, não fala lá na escola do amor de Deus, não fala. E a gente se contenta com uma fé privada. E sabe, queridos, quando essa paixão não está brilhando no olho da gente, não vai brilhar no olho dos nossos filhos.
Quem foge da batalha com as armas da fé em suas mãos, ensina a próxima geração que a fé não é tão valiosa assim. Eu me lembro de um médico que eu conheci, nigeriano, trabalhando num dos hospitais da Nigéria, e um dia ele toma uma decisão muito séria. Ele deixa a decisão de deixar o seu hospital, o trabalho que ele fazia, para pregar o evangelho na Nigéria. E eu perguntei para ele, mas você é médico, por que você está fazendo isso? Porque lá no hospital tem muitas enfermidades que eu não posso curar. Mas eu aprendi que eu tenho a maior de todas as enfermidades do meu país, e essa eu posso curar, que é levar o amor de Jesus Cristo às outras pessoas. A grande pergunta é, que legado você está deixando para o futuro? Quando as pessoas que conhecem você veem o teu olho brilhar pela glória de Jesus, eu não estou falando do trabalho na igreja, porque às vezes todos vocês que estão aqui líderes trabalham demais, trabalham muito, e os seus filhos veem isso, trabalhando muito. Mas a pergunta é, será que eles veem o poder de Deus fluindo na sua vida? A glória de Jesus brilhando no seu olho? A paixão pelas almas perdidas a ponto de falar com qualquer pessoa a respeito do amor de Deus? Queridos, não é o trabalho na igreja que motiva a próxima geração, é a paixão por Jesus Cristo na nossa alma. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, versículos 40, 41, 56 e 57 do Salmo 78, diz assim: quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o Santo de Deus, o Santo Deus de Israel. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Quando eu leio aqui, parece que o salmista está dizendo assim, olha, eles falharam em discipular a próxima geração, porque eles entristeceram o Espírito Santo com a sua teimosia e com a sua obstinação. E aí, se você ler o Salmo, você vai ver que ele está dizendo do povo do deserto. Ele diz assim, 40 anos eles ficaram lá no deserto, e durante todo esse tempo, o que eles fizeram? 40 anos. Discutiram o caminho todo. Criticaram a liderança o tempo todo. Falaram mal da comida, falaram mal da água, falaram mal, dizendo que tenham saudade das cebolas e dos pepinos do Egito. Reclamaram da terra prometida porque era terra de gigantes. E aí a gente vai perceber o cerne da questão. Se faltava paixão, outra coisa que existia no coração deles é que eles nunca quiseram servir a Deus. Eles sempre quiseram ser servidos por Deus. Deus faz o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu gosto, porque eu não quero fazer o que o Senhor quer. E na verdade eles estavam buscando os seus próprios caprichos e viviam só para si mesmos. Eles estavam preocupados em transformar pedras em pães, pensando lá na tentação de Jesus, ao invés de servir o Senhor e dizer que o pão do céu é suficiente. Quantas vezes eles entristeceram o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes lutaram contra a vontade de Deus? E numa teimosia obstinada, não deixaram Deus fazer deles o que Ele queria. E mesmo Deus enchendo o lugar em que habitavam com o seu Espírito Santo, porque todos os dias de manhã, na tenda do encontro, o Shekinah de Deus, a glória de Deus descia sobre aquele lugar. Mesmo assim,
Eles continuavam dizendo: Deus, sirva a gente, porque nós não queremos servir ao Senhor. Me lembrei de uma palavra de um missionário australiano, numa grande conferência internacional. Ele falou para um grupo de 250 pastores brasileiros. E ele disse o seguinte, eu achei tremendo isso, que às vezes a gente não entende os processos de Deus, que vasos grandes demais demoram mais para serem cheios, mas vasos pequeninos transbordam com uma gota do orvalho do céu. E quando eu olho às vezes para a igreja da nossa geração, eu fico pensando no grande exército que somos, mas às vezes quão vazios nós estamos. A gente olha às vezes para algumas igrejas históricas, lindas, bonitas, maravilhosas, tem uma história maravilhosa, mas a gente encontra dentro dela pecado, adultério, vou falar baixo, fofoca, descompromisso, dureza de coração, gente tão preparada, tanto sucesso, vazios, fúteis, grandes vasos que nunca se enchem da graça, e por isso, por onde passam, semeiam desgraça. Um garoto perguntou ao pai dele, e isso me contou essa pessoa: papai, o que é a convenção batista? E aquele homem, numa pureza, numa santidade tão linda, disse assim para o filho: filho, olha, a convenção batista é um grupo de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que se unem uma vez por ano para buscar a vontade de Deus e tomar as decisões para o avanço da obra do reino. Só que esse menino cresceu e ele foi assistir a primeira convenção batista dele. E ele ficou pensando: onde estão aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo, buscando a vontade de Deus para o avanço do reino? Eles brigam por tudo, falam mal um do outro, reclamam da vida um do outro o tempo todo. Fui visitar uma vez um pastor, falando sobre próxima geração, e de repente fiquei hospedado na casa desse pastor para ser o pregador durante aquela semana, e em um dado momento, o papai e a mamãe desse garoto saíram para fazer umas compras, e eu fiquei com o menino. E o menino viu-se sozinho comigo, assim, sabe aquele olhar assim, de quem tem uma pergunta, né, estratégica, virou para mim e disse assim: pastor, lá na sua igreja eu também tem muitos inimigos. O que a gente está passando para a próxima geração? A gente está passando o sonho, a visão, a paixão, a alma. Ou a gente está passando a crítica, a desconfiança, a rebeldia, a desilusão. Será que só eles falavam mal da comida, da água, dos líderes? A gente escolhe o que a gente semeia. Meus irmãos, se a gente semear fé, paixão, esperança, uma visão bonita, coisas novas vão acontecer. Jesus disse que um homem tira do seu bom tesouro as coisas boas. Jesus disse que se os nossos olhos forem maus, quão grandes trevas existem. O que a gente está semeando? A minha pergunta é: como é que vai o seu coração? Está cheio do Espírito Santo?
E é interessante porque a Bíblia diz como a gente pode saber se está cheio do Espírito Santo ou não está. A Bíblia ensina. Sabe, não são os sinais, não são as maravilhas que dizem se você está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio no coração. Então, a pergunta é, qual é o assunto da sua boca? O que mais as pessoas ouvem dos seus lábios? É a graça, é o poder, é a gratidão. Ou que legado você está deixando para a próxima geração? Muitos de nós temos deixado um legado de críticos ácidos da fé, ao invés de pessoas cheias de bondade do Senhor. Que tipo de discípulos você, como líder, tem gerado? Estava numa assembleia de uma igreja, da minha igreja, muitos anos atrás, e nós queríamos comprar um terreno. Acho que você já participou de uma assembleia assim, né? Para comprar o terreno. Isso é coisa de batista, né? Então vamos lá. Esse terreno era do lado da igreja, era um sonho de comprar esse terreno há 25 anos. Toda vez que a gente ia fazer uma proposta para o proprietário, ele sinalizava com um valor, a gente vinha para a assembleia, votava, quando chegava para fazer o negócio com ele, ele mudava de ideia. Ou mudava o valor. Aí tinha que voltar para a assembleia. Aí coisa melava e tal, assim. E aí nós fizemos o seguinte, olha, meus irmãos, vamos comprar esse terreno. E vamos dar autoridade aqui para uma comissão da igreja, fechar esse negócio na hora. O homem falou X, a gente fala X, assina na hora e acabou. Tá. Aí começa, pode, não pode? Não, tem que voltar para a assembleia, não pode voltar. Esse negócio, você já viu, né? Aí tinha uma senhorinha lá no fundo do templo. Ela pediu, peça a palavra, pastor, peça a palavra, lá no fundo, a última, velhinha. Pois não, minha irmã, tem a palavra. Ela levantou e disse assim, Senhor Jesus, há tantos anos eu sonho com esse terreno, eu sonho com a expansão dessa igreja, eu sonho com aquilo que a gente vai fazer aqui, eu sei que o Senhor já prometeu que vai nos dar, então agora eu tomo posse dessa promessa e digo, obrigado, Senhor Jesus. A mulher sentou. Houve um silêncio na assembleia. De repente alguém disse assim, eu proponho a compra a qualquer custo. O outro, eu apoio, pela fé em nome de Jesus. Semana seguinte o terreno estava comprado. Porque uma mulher de fé se levantou. Nós vamos impactar a próxima geração se homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de fé estiverem reunidos, sonhando com o avanço do reino de Deus. Porque tem um plano, porque tem um propósito, porque tem um alvo, porque tem uma paixão. E o resto, meus irmãos, nós cremos que o Senhor é maior para cuidar. Às vezes a gente esquece que o cabeça da igreja é Jesus. E nós somos apenas servos dele. E às vezes nós queremos dizer até para Jesus o que ele tem que fazer. Eu conheci uma senhora que dizia assim, olha, meu marido tem que fazer isso, fazer aquilo, tal, tem que se converter. Me lembro que um dia ela levou o seu esposo para um aconselhamento. E eu ouvi aquela mulher falar tanto, eu disse assim para ela, senhora, a senhora não é o Espírito Santo. Quem convence seu marido é Jesus. Fica quieta que ele vai se converter. Às vezes, nós queremos fazer isso com Deus. Queridos, vamos honrar Jesus de todo o nosso coração. Vamos ser apaixonados pela obra do Senhor, pelo Senhor da obra, e ser aqueles que digam, Senhor, segundo a tua vontade, não do meu jeito. E a geração seguinte vai ficar impactada com a nossa vida e com a nossa fé. Terceira e última coisa, tenho quantos minutos? 1 minuto, 2? Tem mais quantos? 2, 3, 5, pode ir. Terceira coisa, pode ser? Vamos lá. Versículos 11 e 32, diz assim, esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Uau! Verso 32,
Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Mas talvez uma das coisas mais tristes daquela geração é terem esquecido quem é Deus, o Todo-Poderoso. Como é estranho isso, pois tudo que mantinha aquele povo vivo no deserto eram as manifestações do poder de Deus. Mesmo Deus fazendo coisas grandiosas, como as pragas do Egito, o mar vermelho se abrindo, a glória de Deus no Sinai, e ouviram a voz do Senhor a ponto de ficar com medo, dizer, nós não queremos ouvir mais não, fala você, Moisés, com Deus, e depois você fala para a gente que a gente vai ouvir. A nuvem na tenda da revelação, a coluna de fogo à noite para aquecê-los, o pão do céu, que é chamado no verso 25 de pão dos anjos, a comida com fartura no meio do deserto, sem plantar, sem fazer nada, a água da rocha, eu podia continuar. Desconfiavam do Senhor. E diziam a cada nova situação difícil, olha só o que eles diziam, verso 20, é verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Ora, Deus já tinha feito tanto mais. Colocavam à prova o Senhor a ponto de o Senhor ter que julgá-los com rigor. Por que, queridos, quando Deus está fazendo as coisas tremendas dele na nossa vida e a gente está duvidando dele, isso é rebeldia. Diz verso 21 e 22, quando Deus eterno ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que eles poderiam salvar. E ao invés de se arrependerem, eles buscavam o socorro em quem não podia socorrer. E eles foram procurar até a idolatria. Verso 58, eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos e fizeram que ele ficasse enciumado. Isso mais lá na frente na história, até a tenda sagrada teve que ser abandonada, porque Deus permitiu que os inimigos levassem a arca da aliança, que era símbolo da presença do Senhor, de diante deles. E diz lá o verso 60, e ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Eu fico pensando, a igreja dos nossos dias, às vezes, tem esquecido os milagres de Deus. Queridos, eu creio num Deus todo-poderoso. Eu creio num Deus que ouve e responde orações. Eu creio num Deus que não tem a sua mão encolhida, Ele abençoa, Ele salva, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta. Como nós temos a capacidade, às vezes, de confiar muito mais nas pessoas, nas instituições, do que no Deus vivo e todo-poderoso. Às vezes nós fazemos as coisas só em cima dos nossos planos, e não no poder de Deus. E os nossos filhos veem isso. Às vezes nós deixamos de ser o povo da fé e dos milagres, e passamos a ser o povo que tem um método, um jeito, uma maneira de ser. E aí os nossos filhos vão para a universidade, vão para a internet, e eles veem tantos outros métodos, tantas outras coisas. E eles começam a pensar como qualquer ser humano. Pode existir outro método. Mas, queridos, quando os nossos filhos veem as respostas às orações, eles podem até lutar contra a fé no coração, mas quando a coisa apertar, vou dizer assim, mãe, ora por mim, pai, ora por mim.
E quando você começa a jejuar e orar por ele, começam os milagres a acontecer, ele diz, tem algo tremendo de Deus acontecendo aqui nesse lugar. E essa é a grande marca. Essa é a grande resposta. Os nossos filhos não vão se converter a um lugar. Os nossos filhos não vão se converter a um método, a um estilo, a um processo de trabalho. Mas, queridos, quando eles verem a glória de Deus brilhando na vida da gente, e os milagres de Deus, que são respostas simples do Deus Todo-Poderoso, não é que tem poder na minha mão, na sua, mas é que tem um Deus Todo-Poderoso que ouve. Eles começam a dizer, tem algo diferente que eu quero para a minha vida. E eu vou terminar contando a história do Michel, meu filho. Michel, hoje pastor, na igreja que eu pastoreei, tenho muito orgulho, está fazendo um trabalho fenomenal, muito melhor do que eu já fiz. Louvado seja Deus por isso. Ele estava na sua adolescência. E aí, você já sabe, né? Quando o filho vai chegando na adolescência, a gente fica preocupado. E eu me lembro que um dia nós chegamos em casa, estacionei o carro na garagem, pedi para minha esposa, minha filha subirem, que eu queria ter uma conversa particular com o Michel. E comecei a conversar com ele coisas muito sérias sobre o poder de Deus. Falei, filho, eu vou te contar algumas coisas que Deus já fez na minha vida. Eu quero que você conheça isso. O poder de Deus para falar, o poder de Deus sobre milagres, o poder de Deus sobre várias coisas. E disse para ele assim, ó, você foi criado dentro do Evangelho, você nasceu dentro da igreja, você é filho de pastor, você dormia no banco, porque a gente ficava aconselhando até 2 horas da manhã, às vezes no domingo, eles tinham que dormir no banco da igreja. Mas eu não quero que você conheça a igreja. Eu quero que você conheça o Deus dessa igreja, Jesus. E disse para ele assim, busca. Porque a Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você começar a buscar coisas maiores do que Deus já fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. E aí começou a acontecer uma coisa diferente. Toda noite, Michel pegava o violão dele e descia, sabe para onde? Para a garagem. Onde é que a gente teve aquela conversa? Na garagem. Ele fez até recentemente uma série de mensagens que ele postou, encontros da garagem, contando essa história e essas histórias, onde Deus começou a revelar o poder dele. E ele começou a ter experiência sozinho com Deus na garagem. Queridos, não é aquilo que a gente faz. Talvez alguém vai escrever a minha história e vai dizer, ele construiu um templo. Ele fez isso, ele fez aquilo. Não é isso que fica no coração dos nossos filhos. O que fica no coração dos nossos filhos é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada no dia a dia da nossa vida, mas talvez nas conversas mais profundas e íntimas, que a gente fala de como o Senhor se revela entre nós. Agora, se a nossa vida é tão seca, se essas marcas da graça e do poder de Deus estão lá na história distante, e eles não podem ver isso na nossa vida, então, eles vão começar a desconfiar dos métodos, do lugar, da música, da estrutura, do dinheiro, e não vão ter entendido a coisa mais importante, que é um Deus todo-poderoso, que um dia se fez carne e habitou aqui entre nós, cheio de graça e de verdade, e que nós o conhecermos, e que Ele habita o nosso coração, e Ele derramou o seu Espírito sobre a nossa vida, e é Ele que se revela todos os dias em misericórdia e graça para nós, fala conosco, dirige os nossos passos, ensina como fazer negócio, ensina como ser família. É Ele que responde às orações. Ele está vivo.
Quando a gente vive isso e transpira isso, a gente impacta não somente os nossos filhos, os vizinhos, os amigos. Se você é uma pessoa de oração e as pessoas do seu bairro começam a descobrir que você é uma pessoa de oração, vão começar a bater na tua porta para dizer: você pode orar por mim? E quando Deus começar a fazer os milagres na vida daquelas pessoas, não porque você é bom, mas porque tem um Deus todo-poderoso que ouve e responde as orações, vai ter mais gente batendo na sua porta. E a sua casa vai ser um farol da graça de Deus. Agora, se você é aquele vizinho chato, está reclamando de tudo, vão dizer: ixi, é crente. É isso que fica. O Senhor nos chamou para discipular gerações. E discipuladores são pessoas que têm uma paixão por Jesus e uma experiência tão gostosa com Ele, que vivem, falam, sentem, transmitem, transpiram graça de Deus. Que Deus nos faça os discipuladores das gerações.